No seu último ano de governo, ao que tudo indica, o presidente Jair Bolsonaro vai conseguir um grande feito. Ele vai piorar a já combalida imagem do Brasil lá fora. Esse é o tema do meu diagnóstico de hoje. Vamos lá? Nos 3 primeiros anos de governo, o Bolsonaro conseguiu praticamente destruir a imagem do Brasil no exterior. Mas que imagem era essa? Bom, a gente teve fases nos últimos anos de como o Brasil era visto lá fora. Há coisa de 10 anos, 10, 11 anos, as capas da Economist mostravam um país em que o Cristo Redentor decolava como a imagem de o Brasil finalmente subindo para o time dos países mais ricos do mundo. Depois, essa mesma Economist mostrou o foguete do Cristo voltando como se estivesse afundando em meio à crise econômica do governo do Dilma Rousseff. Mas a imagem do Brasil era boa. Economicamente, sabia-se que a gente tinha dificuldades, mas, por exemplo, a própria Lava Jato mostrava que o país estava conseguindo encarar uma das suas maiores mazelas, a corrupção. Com o governo Temer e as desconfianças sobre quão democrático tinha sido o impeachment, essa imagem ficou um pouco arranhada. Mas, ainda assim, o Brasil estava muito longe de ser mal visto como é visto hoje. A partir de 2019, com as maluquices do Bolsonaro, com as instituições indo uma a uma para muito perto da lona, o Brasil passou a ser visto não como uma democracia jovem e promissora, como era antes, mas como uma democracia em crise, tal qual outros países em que extremistas, populistas de direita ou de esquerda haviam ascendido e tinham colocado em risco as conquistas das décadas anteriores no campo democrático. O Bolsonaro, principalmente pela forma desastrosa que lidou com o meio ambiente, pelo desmatamento crescente na Amazônia, pela irresponsabilidade dele, não só na matéria de meio ambiente, mas na forma de lidar com as demais instituições, as violações ao Estado de Direito, as tentativas dele de preparar uma atmosfera para golpe, tudo isso foi registrado na imprensa internacional e fez com que a gente fosse mais e mais visto como o país caótico que o Bolsonaro, de fato, estava governando. Mas parece que esse ano o Bolsonaro vai conseguir dobrar a meta. Nas últimas semanas a gente viu alguns feitos, alguns acontecimentos que mostram bem o que vem por aí na forma como a gente é visto lá fora, que não é muito diferente do que está acontecendo de fato aqui dentro. O desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira mostram como é difícil atuar na sociedade civil e na imprensa brasileira para quem está lá fora. Hoje, nessa segunda-feira, quando eu estou gravando esse diagnóstico, o New York Times, o jornal mais importante do mundo, mostrou numa reportagem o preparativo dos militares para encampar o discurso do Bolsonaro de não reconhecer o resultado das eleições. Houve uma matéria publicada hoje falando sobre a nota de sexta-feira do ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, falando para o TSE que as Forças Armadas não se sentem devidamente prestigiadas e questionando novamente o processo eleitoral com perguntas e questionamentos que já foram respondidos pelo TSE. O New York Times fala com muita clareza. Agora o Bolsonaro tem nos militares um aliado para questionar o resultado das eleições, tal qual Donald Trump fez nos Estados Unidos. Por fim, o resultado do encontro do Joe Biden com o Bolsonaro no final da semana passada, que foi vazado pela Casa Branca para Bloomberg, mostrando que o Bolsonaro pediu ao Joe Biden ajuda para derrotar o Lula e que o Joe Biden ignorou, mostra quão isolado o Brasil está e quão perigoso é o presidente que está no comando do país. Tudo isso junto mostra que daqui até as eleições, daqui provavelmente até o Bolsonaro, se derrotado, passar a faixa para quem ganhar, essa imagem do Brasil vai sendo mais e mais deteriorada por fatos que muito provavelmente a gente sabe que veio por aí. O não reconhecimento das eleições, o Bolsonaro fazendo de tudo para tentar melar um resultado, caso esse resultado seja a derrota dele, porque vamos lembrar que caso ele ganhe,
dificilmente ele vai questionar esse resultado, ele vai mostrar apenas que os alertas que ele fez, ele vai dizer que apenas os alertas que ele fez evitaram que houvesse roubo nas eleições. Mas se ele perder, ele vai dizer que, como ele alertava, a eleição foi roubada. Os militares, até agora, não vêm dando sinais de que vão respeitar o jogo. Vêm dando sinais, muito pelo contrário, preocupantes, de que vão embarcar com Bolsonaro numa aventura de não reconhecimento do resultado. E o Brasil, no meio disso tudo, com investidores externos, o primeiro time das nações, todo o mundo olhando para a gente e vendo quão deplorável é o país governado pelo Bolsonaro. Ele vai precisar de força.